Vou passar para vocês aqui o exemplo do estudo do Meani, que é o estudo de 2001, que é o estudo do Lamba Sua Cria, e que ele vai mostrar pra gente como é que o ambiente ele desempenha esse papel importante aí para determinar os códigos genéticos que vão ser lidos e transcritos em cada célula do corpo que está sendo ali produzida. E o que aconteceu? Os pesquisadores, quando eles estavam manipulando ratinhos dentro do laboratório, sempre que eles manipulavam aqueles ratinhos, eles percebiam que os ratinhos ficavam muito estressados, né? Pegavam os ratinhos bebês, o que aqueles ratinhos estressados faziam? Aqueles ratinhos estressados, eles corriam de volta pra mãe, a mãe lambia o ratinho, aí eles começaram a perceber que a taxa de cortisol do ratinho reduzia. Então eles começaram a medir a taxa de cortisol do ratinho antes e a taxa de cortisol do ratinho depois, em relação àquilo que acontecia da lambida da mãe. Ou seja, a mãe rata, né, ela fazia o processo de corregulação e fazia a redução da taxa de cortisol daquele ratinho. E o que eles fizeram como experiência foi, assim que os ratinhos nasciam, eles tiravam o ratinho daquela mãe e manipulavam aquele ratinho, de tal forma que ele não teria aquela mãe fazendo aquele processo de corregulação, que era a lambedura, né, para desestressar o ratinho depois da manipulação. Então, a taxa de cortisol desse ratinho permanecia ali, muito alta, porque não tinha ali a presença materna da ratinha fazendo com que esse cortisol fizesse a redução. É como se fosse a mensagem de tá tudo bem, eu tô aqui com você, e o cortisol baixava. Mas quando eles tiravam o ratinho daquela mãe, a taxa de cortisol permanecia elevada. E não só isso, à medida que esses ratinhos eles foram procriando, eles foram percebendo que os ratinhos que não eram lambidos se tornavam mães que não lambiam. Então elas se tornavam mães que não lambiam e que consequentemente também tinham filhotinhos mais estressados. Então essas mães muito estressadas tinham filhotinhos muito estressados porque cortou o comportamento da lambedura desse processo de corregulação, porque ela não tinha recebido.